A paz de Deus, meus irmãos. Vamos iniciar mais um vídeo. E esse aqui nós vamos iniciar cantando Ninguém é Mais Feliz Que Nós. A paz de Deus a todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo na comunhão e expressar para vocês: ninguém é mais feliz que nós. Esse hino possivelmente vai tocar no seu coração. Ouça na comunhão e, se possível, canta conosco. Mesmo que os anos passem, até mesmo a distância nos separe, ficarão dentro de mim os momentos que felizes nós passamos, quantas lutas enfrentamos, a inveja eu que levantou enfim. Como mestre aprendemos ser valentes, fim da guerra de repente jamais vamos recuar, pois cingiu-nos de uma força onipotente, esse Deus onisciente, certamente nós iremos triunfar. Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós. Foi um prazer cantar, ouvir a sua voz. Quem cantar como cantamos vai sentir o que sentimos, e por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar. Sei que a saudade um dia vai me visitar. Doce ilusão, no mundo vim pra derrubar. Perseguido, desprezado, lembrarei que ao teu lado eu descobri um dom divino, ato de cantar. Seja humilde, nunca troque esta riqueza. Não se esqueça que a beleza verdadeira é interior. Muito embora muitos não te compreendam, o que Deus plantou em nós, o mundo não pode entender. Mesmo estando em qualquer outra cidade, levaremos a irmandade, é o que Deus nos ensinou. Aumentando essa corrente excelente, mostrando a felicidade de cantar pra quem ainda não cantou. Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós. Foi um prazer cantar, ouvir a sua voz, e cantar como cantamos vai sentir o que sentimos, e por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar. Sei que a saudade um dia vai me visitar. Doce ilusão, no mundo vim pra derrubar. Perseguido, desprezado, lembrarei-me ao teu lado. Eu descobri um dom divino, ato de cantar. Eu descobri um dom divino, ato de cantar. Irmãos, quando se fala de saudade, eu lembro dos tempos que eu morei no interior. E parece que naquela época não tinha tanta maldade como tem hoje, embora existia já. E nós fazíamos serenata de madrugada, né? E na casa do povo. Depois, nos dias de culto, levantar na frente e glorificar a Deus, falar: puxa vida, recebi uma serenata ontem, eu estava atribulado, angustiado, e eu fiquei liberto. Isso encheu nosso coração de alegria. E com certeza, irmãos, hoje, nesse vídeo, teremos algumas coisas para contribuir com a sua fé genuína que Deus plantou dentro do seu coração. Até porque nós, muitas das vezes, por saber que Deus está na nossa vida, nós interpretamos que na nossa vida
tudo tem que dar 100% certo. Então nós temos, muitas vezes se equivocamos com a palavra, não é isso? Então nós vamos aqui hoje lermos alguns versículos e comentar com você, e vamos ver se a gente aumenta um pouquinho mais a nossa visão espiritual. Lembrando, irmãos, que toda vez que a gente grava esses vídeos, não estamos aqui para dar lição de moral em ninguém, né? Nossa intenção sempre é compartilhar alegrias, sentimentos, aprendizados. Glória E nós a somos Jesus. o primeiro, né? Os primeiros a gozar, né? Dos frutos, daquilo que Deus faz nós sentir, para nós também internalizar, pensar, meditar, refletir, né? Exatamente, porque nós aqui na Terra, todos nós temos falha, todos nós temos dificuldade, e o que nós temos que entender, que todos nós temos o nosso momento. Elias matou 450 profetas de Baal e correu de uma mulher, para provar assim, ó, tá vendo? Todos nós temos um momento de fraqueza, temos um momento de dificuldade, e muitas das vezes nós não compreendemos isso, e temos que compreender. E o Senhor, Ele não erra. Em tudo que Ele colocou no nosso caminho, nós temos que entender que Ele não erra. Ele sabe o que Ele fala. É isso? Temos que entender que o Senhor, que é Criador do céu e da terra, Ele que mexe, Ele que coordena os nossos sentimentos. Se você entender hoje que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, você vai ver que não vale a pena ficar focando nos problemas, nas dificuldades. Entendeu, meu irmão? Então vamos começar. E nós temos aqui alguma coisa para falar para você. Esses vídeos que nós estamos gravando não é ao vivo, mas a gente não edita. Então, irmãos, esse ajustinho aqui é como se fosse ao vivo, né? Como Porque se depois fosse não ao vai vivo. ter recorte nenhum. Vai tudo para vocês assistirem do jeitinho que a gente gravou. Exatamente, irmãos. Então tenha paciência conosco, que somos amadores, né? Não temos nenhum profissionalismo, nada disso. A intenção do vídeo é ajudar quem precisa, é isso? Então, quando nós estamos aqui na frente do computador, ou às vezes com a Bíblia na mão, contribuir com você e também aprender de Deus juntos, né? Que é manso e humilde de coração. Deixa eu ver se eu consigo aqui, amor, colocar essa parte aqui para você já iniciar falando uma parte muito importante para todos nós meditarmos. A intenção, enquanto ele procura aqui, irmãos, a intenção desse vídeo, o sentimento que veio em nós, é sobre o vitimismo, né? Quanto que a gente se vitimiza, né? Isso. Quanto que a gente vitimiza o tempo todo pensando em nós mesmos, né? Tudo, porque fez pra mim, porque eu tô sofrendo. Às vezes tem rodinhas de conversa que a gente começa a perceber que parece que até tem uma competição, né? Quem que sofreu mais? Um conta uma situação e o outro quer contar que a dele foi pior, né? Então é do ser humano e a gente precisa correr desse vitimismo, correr desse sentimento, né? De colocar a gente mesmo para baixo quando a gente começa a mergulhar no passado, do sofrimento, quanto foi sofrido, ou a infância, ou alguma coisa que não deu certo, ou o processo que passou, a gente começa a valorizar demais aquilo que foi ruim e tem trazido aí tantas enfermidades. Então a intenção é essa, é mostrar que dentro das escrituras que o bem sempre, né, as coisas boas ou as coisas sempre ruins, vence o mal. Sempre vence o mal. E eles cooperam para aqueles que amam a Deus. Então é essa parte que a gente vai falar, discorrer aqui, né? Esse é Romanos, né? Isso. Romanos capítulo 8. Olha aqui, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nos piores momentos da nossa vida de sofrimento, né? Eles cooperam para aqueles que amam a Deus, porque vai colaborar para o nosso bem, né? Ela está lá em Romanos 8, 28. Vamos lá, quer ver, ó? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Exatamente. Então, irmão, se você foi chamado por Deus, Deus fez um concerto com você.
E você, às vezes, se equivocou porque acha que na tua vida tem que dar tudo 100% certo. Você não pode passar uma perseguição, não pode passar um desprezo, porque você acha que Deus precisa provar que está na sua vida. Lembra-se que Davi foi desprezado pelo gigante, mas nem por isso ele se intimidou. Porque o gigante que afrontou ele primeiro. Afrontava Davi o tinha povo de tudo Israel. pra sair correndo, né? Ele afrontou o povo de Israel e sempre fez isso. E sabendo ele do histórico do gigante, ele sabia que muitas pessoas tinham perdido a sua vida, porque ele não se intimidava não, ele ia para cima mesmo. Então, diante das situações que o povo de Israel passou, Davi, por ser pequeno, de gentil aspecto, Não era homem de guerra. não era homem de guerra, Não ele tinha tinha prática, né? tudo para deixar para lá. Quer saber de uma coisa? Está em tempo ainda de eu recuar e voltar para trás e falar assim, oh, não vou enfrentar não, porque eu serei mais um deles que vai perder a vida. Mas muito pelo contrário. Ele começou a contar, passeando na sua mente, voltando lá atrás, fazendo um retrospectivo, e ele começou a pensar, bom, veio o leão, eu matei. Veio o urso, eu matei. Eu vou assistir em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não acreditou no insulto do Golias. Ele acreditou no Deus que ele servia e que estava com ele ali. Então, pensando nisso, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo nas aflições, né, que a gente enfrenta, ele move todas as coisas, porque ele tem soberania, né? Então, ele age nos acontecimentos. Deus está acima de tudo. E para o bem, Deus não deseja o mal para ninguém. Pelo contrário, mais do que nós mesmos, ele quer efetivamente o que é melhor para cada um de nós. Exatamente. Mas nem sempre o que é melhor para Deus, que a gente, né, que o que ele está fazendo, nós entendemos como melhor. É por isso que nós precisamos aceitar. Porque naquele processo, por mais doloroso que seja, no final das contas, a gente sempre vai falar, Senhor, tu sabia o que estava fazendo. Exatamente. E eu não sabia o que eu estava dizendo, né? Exatamente. Às vezes numa reclamação, numa angústia, que o processo sofrido, no final das contas, pega lá todas as histórias da Bíblia. Né? Jeremias, né? Todos foi pro calabouço. Os profetas, todos os apóstolos, tudo que eles sofreram, no final das contas, o caminho parecia tudo errado. Que pra gente, na nossa vida hoje também é assim. Parece que tá tudo errado. A gente não questiona a Bíblia porque a gente sabe o começo, o meio e o fim da história. Mas se você não soubesse como termina a história de Jó, para você estava tudo errado. Diante de você estar diante dessa luta, diante de uma guerra, diante de uma aflição, que você não vê saída, vamos imaginar que tudo está contra o povo. Se Faraó, se aquele povo que estava diante do Mar Vermelho, olhando para a situação como eles estavam, bom, o povo está vindo aí atrás, eles se arrependeram, eles vão vir atrás de nós e vai buscar nós e fazer nós cativos de novo. Já tinham sofrido lá 430 anos na mão daquele homem, certo? Voltando junto com Moisés. Moisés também poderia ficar tenebroso com o sentimento, Senhor, agora o que nós vamos fazer diante dessa situação? Aí o Senhor Jesus começou a abrir, porque muitas das vezes o que Deus conta de nós é a nossa ousadia também, nossa confiança. Confiança. Fala, ó, o que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado, então fere as águas. E amar a Deus é diferente de simplesmente amar esperando só o bem dele, né? Amor a Deus envolve admiração, autoentrega, obediência, afinidade e renúncia. Então, você imagine se você não estiver disposto a se renunciar, só cobrar. Sabe aquela pessoa que só cobra, e nunca se doa? É disso que ele está falando. O quanto você está disposto, quanto você está comprometido com ele, a se doar um pouco mais para a obra. E é nas coisas simples, né, amor? É nas coisas simples da vida. Por exemplo, quantas vezes nós ficamos tristes porque o irmão não sauda? Passou e não saudou. Mas não era o natural, então, que você tomasse a iniciativa de saudar? Exatamente. Mas você espera que ele te salde primeiro. Esse que é o vitimismo, né? Porque às vezes o irmão passa,
não te salda. Aí você já entristece, acha que ele não quis, que ele tá com raiva, que ele, né, já julga. Exatamente. Mas muitas das vezes ele não te viu, ou ele também esperou que você saudasse ele, ou ele também não estava bem, precisando da sua saudação. Então são coisinhas simples, pequenas, que no dia a dia nós estamos sempre esperando do outro alguma atitude, esperando que o outro nos visite, que o outro nos dê uma palavra amiga, que o outro nos faça alguma coisa, quando poderia partir de nós também, né? Pelo propósito de Deus, as coisas ruins também, elas são usadas para nós amadurecer dentro do caminho. Olha o que está escrito aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Mesmo parecendo estranho, tudo que acontece no decorrer da nossa existência, que seja bom ou ruim, irá cooperar para o nosso bem, se é que amamos ao Senhor Jesus. Você consegue pensar em todo o percurso, né? Desde o país onde nasceu, família que pertence, os amigos que fez, as pessoas com quem convive, as escolas, né, onde a gente estudou, tudo que aprendeu, as habilidades, os dons, as limitações, tudo aquilo que você consegue fazer, os seus esforços, conquistas, alegrias e tristezas, enfim, tudo irá colaborar para o seu bem. Se você ama Deus e foi chamado segundo o seu propósito. Não o seu propósito, o seu propósito, seu, né? Deus. O propósito de Deus em você. Uhum. Porque Paulo tinha uma fala, porque ele estava convertido, o que ele disse? Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então, diante da situação difícil que ele atravessou, ele estava disposto a pagar o preço, sabendo que ele ia abrir mão desta vida, por causa da vida que ele tinha com Cristo. Uhum. É isso? Então, o que nos conforta nesta vida é sabermos que Cristo, ele tem o seu propósito. Então, diante de uma situação que você não tem saída, você olha para a direita, olha para a esquerda e você não encontra saída. A sua saída está em quem? Em Cristo. Né? Se você procurar dentro das Escrituras, você vai ver lá, Daniel indo para a cova. Ele foi acusado em uma lei que foi criada somente para prejudicar ele. E o rei intentou ajudar ele de todas as formas, mas não teve como, porque ele tinha selado com um anel e feito lá um propósito. Bom, aquele que se prostrar, que não se prostrar, vai ser jogado na cova dos leões. Ó rei, você não pode voltar atrás. Então ele estava ali entre a cruz e a espada. Segundo as Escrituras, ele não dormiu a noite inteira, porque Daniel foi jogado. Ele gostava de Daniel, mas ele foi jogado na cova dos leões. Lá dentro daquela cova, o Senhor mandou seu anjo e fechou a boca do leão. Entendeu? Então, esse é o propósito de Deus. É te prestar para você alguns desafios e mostrar para você, meu querido, você vem comigo. Independente do que você vai passar, você vem comigo. Você acredita em mim inteiramente? Se eu te chamar para você sair de dentro do barco e vir andando sobre as águas, que nem Pedro veio, você vem? Você acredita em mim 100%? Ou você tem um pouco de dúvida que eu não tenho condições de te livrar? Esse é o desafio. Não existe meia crença, meia fé. Ou nós acreditamos nele e se entregamos inteiramente para ele, ou nós não se entregamos. Então, diante dessas situações que nós atravessamos aqui, ó, tem alguns assuntos importantes, alguns versos que nós vamos trazer aqui para embasar o que nós estamos falando. Lê para nós, por favor, minha amor. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você entendeu? Então, se você buscar situação que muitas das vezes você visualiza somente obstáculo, você nunca vai encontrar saída, porque a saída sua, a minha saída, é Cristo. Você entendeu?
Você, para estar preparado, né? Está escrito na palavra, do homem é a preparação do coração e de Deus a resposta da boca. Para você se sentir preparado, você tem que estar ligado, alimentando aquilo que é do Espírito. Se você alimentar esse sentimento de vitimismo, de angústia, de aflição, porque as coisas estão dando errado, porque as portas se fecharam, porque você teve uma perda, você não conseguiu entender ainda. Que os testes que vêm para você é simplesmente para solidificar a sua fé. Como é que Deus te dá um dom para você e Ele mesmo não pode testar aquilo que Ele instalou em você, que seria a fé? O vitimismo, ele é tão grande que faz o homem culpar Deus pelo livre-arbítrio, né? Exatamente. Como Deus deu livre-arbítrio lá para Adão e Eva, e eles podem escolher, né? Puderam escolher se eles iam obedecer ou não a ordem sobre não comer aquele fruto proibido. Hoje o homem fala assim, mas foi Adão que comeu, eu não tive culpa, né? Por que que Deus colocou lá? Olha só, vira o jogo, né? Por que que Deus colocou a árvore lá? Não era só tirar? Mas se Deus também deixasse, fosse autoritário, você tem que me obedecer, Deus não seria bom. E as pessoas falariam também que Deus não deu o direito do homem escolher. Então, esse vitimismo, ele sempre coloca o homem na defensiva, achando sempre que ele não tem culpa de nada, né? E sendo que Deus não te prometeu um mar de rosa, né? Se você está aqui esperando um mar de rosa, está escrito, aquele que perder a sua vida aqui, comigo achá-la. Se você achar aqui, perdê-la. Né? Se você tem alguma coisa que é tão bom, tão maravilhoso, você nunca quer mudar. É que nem você ir dentro de uma pizzaria, comer uma pizza boa, depois ter dificuldade de mudar. Bom, puxa vida, por que eu vou mudar algo que é tão bom? Então, se aqui para mim está dando tudo certo aqui na Terra, por que eu vou almejar um céu que eu nem conheço, nem imagino? Você só consegue enxergar o céu e aquilo que Deus te prometeu pelo olho da fé. A fé genuína que Ele plantou dentro do seu coração. Isso não é porque na sua vida tem que dar 100% certo, tudo certo. Você não pode ter problema no casamento, você não pode ter problema com o filho, na sua casa. Você é a única pessoa que a enfermidade não pode entrar. Ao invés de você ficar reclamando, clamar a Deus, falar, Senhor, me dá força. E poder dizer, né, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque Deus não sabe o que faz, nós não sabemos o que falamos. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, como já é no céu. Então, diante de tudo que Ele passou por nós aqui, durante o seu ministério, durante a sua caminhada, desde quando nasceu, a perseguição para matar todas as crianças de 2 anos abaixo, e foram atrás dele. Eles queriam pegar o Cristo. Mas enquanto não chegou a sua hora dele entregar sua vida por amor nas nossas almas, isso ele teve que se manter firme, né? José ouvia a voz do anjo e fugia de madrugada para segurar a vida do filho, que depois dos 30 anos teria uma missão de 3 anos para ensinar os demais a assumir a responsabilidade da obra e levar a semente do evangelho para todos quantos estão dispostos a ouvir. É isso aqui, ó. Então, você quer ser um evangelista do Senhor, levar a semente do amor, da gratidão, da alegria, do prazer? Fala para Ele, porque a obra de Deus, Ele não nos ilude. Então, o que nós devemos ter na consciência é que Cristo veio para morrer e remir os nossos pecados. Então, enquanto você está aqui na terra, nós vamos atravessar os mares de prova, as guerras, a aflição. Nós vamos encontrar tropeços. E todos os dias vem um teste diferente, né? Vem os testes diários, depois no final vai vir aquelas provas. Lá no final vai vir aquelas provas que nós esperamos, né? Passar na prova final e falar, puxa vida, está escrito na palavra e Ele já me fez mais do que vencedor. Ele já me fez mais do que vencedor pelo Teu Espírito Santo. Ele falou que ele ia embora, mas enviaria o seu Espírito Santo para nos conduzir aqui em toda a verdade. Então, por onde você passou, por onde ainda você vai passar, o Senhor Jesus é a única garantia. Porque se você for confiar nas tuas forças, você não chega em lugar nenhum. E uma parte muito linda, né? Que depois lá no Apocalipse está escrito sobre a volta de Cristo, né? Que Ele vai separar lá os bodes das ovelhas.
Em todas as questões ali que foi colocada, o que vai nos salvar é o que nós fizemos pelo próximo, Exatamente. né? E Vinde você? bendito do meu Pai, possui por herança o reino, né? Que está preparado desde do começo lá do mundo, da fundação do mundo. Tive nu, me vestiste, tive fome, me deste comer, estive preso, fosse me visitar. Né? E quando, Senhor, que nós fizemos? Quando fizeste a um dos meus pequenininhos. Então, essa missão que nós viemos aqui no mundo, ela é tão maior do que ficar olhando só para nós, para dentro de nós, porque quando a gente fica olhando para nós, o foco é tão grande em cima daquilo que aquilo cresce. Exatamente. É por isso que a gente tem tanto problema, porque a gente foca tanto numa coisinha desse tamanho que ela fica enorme. O que eu quero comentar com vocês. Muitas das vezes nós ficamos tentando questionar Deus diante de tantas circunstâncias que vêm acontecendo. Nós não devemos questionar Deus. Olha o que está escrito aqui em Romanos 11:34. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem somos nós para questionar a vontade de Deus, ou mesmo aquilo que Deus permitiu que nós passássemos? Né? Você fica tentando buscar resposta aonde ninguém tem nada para te responder. Entendeu, irmão? Não é diante da situação que Davi passou, lá diante do gigante, né? Que prova que Deus realmente estava na vida dele. Primeiro ele teve que usar a fé e a ousadia de enfrentar. Se fosse olhar para o tamanho do gigante, jamais ele enfrentaria. Né? Ele tinha todo o histórico e já sabia que o povo de Israel passava. Então ele poderia desistir antes. Podia voltar atrás. Quer saber de uma coisa? Eu desisto. Porque antes dele ir para a guerra, colocaram todos os armamentos de guerra. Né? Aquilo pesava muito para ele carregar. Ele falou, não, tira tudo isso de mim, tira isso tudo de mim. Eu vou levar ali minha funda e 5 pedrinhas. Vai ser o suficiente. A mão do Todo-Poderoso, aonde tenho certeza que ele vai impulsionar essa pedra na testa do gigante, e hoje mesmo eu cortarei a cabeça dele. E a vitória será do povo de Israel. Entendeu? Então, pensa nisso. Se a tua mente estiver focado nos problemas, nas dificuldades, naquilo que você desacredita que Deus possa fazer por você, você colocando medida no poder de Deus, as coisas vão se dificultando cada vez, piorando mais. Você está vendo aí no mundo o que está acontecendo? Quantas pessoas perdendo o prazer de viver, para não dizer outras coisas? Perdeu o prazer de viver, não tenho mais prazer. Eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho o carro do ano, eu tenho a casa. Mas você vê aí, ó, tudo. O foco é ela, só ela. Só ela. Isso. Né? Eu tenho tudo isso, mas não tem prazer em viver. Sabe por quê? Porque o foco dele está só aqui na terra. Só naquilo que é perecível. Esquece que depois dessa vida nós temos uma vida, uma alma a prestar conta com Deus, e no final sairmos daqui, lá vai ser gozo para toda a eternidade. Vai ser eu acredito que lá no céu, né? Eu penso comigo, lá no céu não vai ser aquela vida assim, nossa, agora é só gozo para toda a eternidade, não vou fazer mais nada. Eu acredito que a gente vai dar uma trabalhadinha lá em cima. O que você acha, mano? Eu quero trabalhar, Né? Senão a gente fica entediado, né? Então, mas nesse trabalho que nós vamos ter lá, eu acredito que não vai ser com dor, com sofrimento, cardos e espinhos, nada daquilo que foi vindo para cá por causa do pecado. O trabalho nosso aqui é fruto do pecado e da maldição que Deus colocou no homem. Então não é esse trabalho enfadonho. Eu acredito que vai ser coisas prazerosas, né? Exatamente. Então, o que nós devemos entender? Considerar o que Cristo passou. Depois, para dar continuidade nas obras, foi vindo Estevão, que foi poderoso nas Escrituras, né? Leu bastante, examinou as Escrituras, teve prazer mais nas coisas de cima do que nas coisas de baixo. Paulo, que entregou a sua própria vida, falou que tem uma das partes que está escrito em Timóteo, que ele fala, eu não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Para mim morrer e viver é a mesma coisa, morrer com Cristo é ganho, viver com Cristo é lucro. Então, para ele tanto faz.
ter muito ou não ter nada. O foco dele estava na vida eterna, naquilo que realmente ele vai receber de Deus juntamente com aqueles que buscaram ser fiel. Não é aqueles que são fiel, não. Aqueles que buscaram a fidelidade, que são justificados pela fé. Justificados pela fé. Não pelo seu mérito, nem pelas suas condições, nem pela sua capacidade de ir em algum lugar. Nós aqui na Terra, muitos se equivocam com isso, porque pregam de uma forma distorcida. Até acha que as condições nossas, é as nossas obras que vai levar nós ao Pai. Então, fazendo esse pensamento, trazendo esse pensamento para dentro das Escrituras, nós vamos inutilizar o sacrifício de Cristo que ele fez. Então a gente sabe que é o esforço, né, para a gente fazer e praticar aquilo que está dentro do nosso alcance e aquilo que está fora do nosso alcance, Deus completa por nós. É isso? E uma responsabilidade que nós temos também, né, amor? Aquela parte que fala, né, que sobre as nossas atitudes, as nossas obras, que Deus visita a nossa geração, né, até a 4ª geração. Então, o que a gente está fazendo hoje determina como serão nossos filhos, os nossos netos, nossos bisnetos, os nossos tataranetos, por causa da genética. Exatamente. Né? Então, se a gente lê lá, tem gente que não crê na Bíblia porque acha que é um Deus mau que está lá, né? Que fala, nossa, mas então o pai pecou, a geração toda vai pagar? Não. O pai pecou, o pai, por exemplo, entrou num sofrimento da bebida, né? Não resistiu e quis resolver os seus problemas lá na bebida. Se tornou um alcoólatra. O alcoolismo vai passar na genética para o filho. Se o filho não parar ali, seguir o pai, vai passar para o neto, que vai passar para o bisneto, né? Então, qualquer coisa, o alcoolismo, ou a obesidade, ou o diabetes, né? Então, as gerações futuras vão pagar pela genética daquele que iniciou aquele malefício na sua vida. Então, como a lei da semeadura, ela existe, a gente sabe muito bem que Deus deu sabedoria e inteligência. Hoje, existem muitas ferramentas para você descobrir, para você prestar atenção naquilo que você ingere. Boas colocações, amor, que você fez aí. Aquilo que você ingere, aquilo que você coloca na sua boca. Os seus comportamentos, né? Temperamento passa de pai para filho. Se você não controlar aquilo, né? O seu temperamento, não procurar um ajuste, uma ajuda, um equilíbrio, você passa para o filho. Quantos pais que são bravos, nervosos e reclamam que o filho é uma criança agitada? Ué, mas o filho é o espelho do pai e da mãe. Se os pais são agitados, vai passar isso para a criança. Exatamente. Né? Casa que os pais são calmos, tranquilos, normalmente os filhos são também. Exatamente. Né? Então, o que nós temos que ter em mente? Pode ver, se tem problema de obesidade numa família, normalmente a família toda. Né? Porque costume de um passa para o outro. Passa para o outro. Você se acaba tem praticando. diabetes, normalmente diabetes vai passando, né? Do pai para o filho, e vai indo, vai indo, vai indo. Vai longe. Antes da gente comer, saciar o estômago, a gente come pelos olhos, né? Então você olha para um prato e se sente convidado para você comer. Aí você come um bolo, depois você come mais um docinho, daqui a pouco vem mais uma sobremesinha, e aí você vai acumulando aquilo. E você vai danificando o seu cérebro. Sim, e enfraquecendo também. Porque quando você diz não para um desejo que você tem e consegue resistir, você se fortalece. Você fica firme e fala, nossa, eu resisti, queria comer aquele doce, não comi. Você fica mais forte. Agora, cada vez que você tem um desejo e cede a ele, você se sente cada vez mais fraco e cada vez você acredita menos que você consegue resistir. Né? Tanto alimentação, maus hábitos, né, da vida. Vamos dizer assim, tanto numa academia como em casa, ou em qualquer outro lugar, quando você exercita o seu organismo, a primeira coisa, sua mente que gosta de sabotar fala para você, nossa, não faça exercício não que o teu corpo vai doer. Não faça exercício que o teu corpo vai doer. Vai correr para você ver o que vai acontecer. Faça isso para você ver. E aí, nós somos convidados a ser sedentário,
não zelar da saúde. E muitas das vezes isso faz toda a diferença. Quantas vezes você iniciou alguma coisa, mesmo aconselhado por um profissional, um médico, e no meio do caminho você resolveu parar? O médico falou para você, faz caminhada, você não faz. Né? Não é só você, tô falando para mim também. Daí qual que é a nossa desculpa? Ai, eu não tenho tempo. Não Ai, minha vida tá tão corrida. Irmãos, vamos parar para pensar assim, ó. Vou colocar uns 10 anos. Até uns 10 anos, eu acredito que não tinha WhatsApp, né? Isso, não tinha WhatsApp, não sei se já tinha Face, Instagram. Essas redes sociais, elas foram surgindo e a gente foi arrumando tempo para usar elas. Quanto tempo a gente perde no celular? Quanto tempo lá no Zap, conversando? Quanto tempo no YouTube assistindo filme, assistindo vídeo, né? E então quando a gente não consegue fazer uma coisa, a gente costuma dar uma desculpa que não consegue porque não tem tempo. Mas conforme vai surgindo coisas que te interessam, você vai encaixando elas e arrumando tempo para elas. Exatamente. Né? Então, olha aqui o que fala Paulo 8 aos Romanos, verso 19 ao 22. Lê para nós, meu amor. A expressão. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Vamos imaginar assim, uma pessoa que está gestante, ela sabe das dores que vai passar. Toda a aflição, quando vai nascer um bebê, ela supera. Puxa vida, meu Deus do céu, tudo que eu estou passando, somente para depois ver aquele rostinho maravilhoso, lindo, que nasceu, né? Aquele abraço de mãe, ela suporta tudo, né? Então, vamos dizer, o Senhor nos suporta, a palavra de Deus, ela cumpre, mas Ele nos carrega quando nós estamos aflitos, quando nós não entendemos, Ele com toda a paciência pega na nossa mão ou pega nós no colo. Olha, filho, vou descansar um pouquinho em você. Mas tenha fé, acredita que tudo que vem acontecendo no mundo não é porque eu não te amo, não é porque eu não quero o teu bem. É simplesmente eu te treinando e te preparando, te capacitando para os dias maus. Né? Para você saber que aqui na terra você vai sofrer um pouco, mas daqui a pouco tudo vai terminar. Tudo vai terminar bem, porque você vai ouvir a voz mansa e delicada: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Agora entra para o gozo do teu Senhor. É esta voz que nós queremos ouvir nesse dia. Então estamos aqui terminando já, um vídeo curto, pequeno, né? Já alongamos um pouco, mas essa parte que nós sentimos nesse domingo de passar para você. Se sentimos inspirados a gravar essas palavras para cravar dentro do seu coração. Medita nela e tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Tá bom? E lembrando, irmãos, que todo o mal que tem no mundo não é culpa nenhuma de Deus, é consequência do pecado. Então, é só refletir sobre isso, tudo que vem acontecendo, se nós refletirmos, não foi nada disso que Deus desejou para nós. Tudo que Deus desejou era a alegria, a tranquilidade lá para Adão, lá no Jardim do Éden. E nós, com as nossas próprias escolhas, né, fomos escolhendo o mal e fomos sofrendo as consequências. Mas está também em nós fazer boas escolhas. A partir do momento que a gente faz boas escolhas, as consequências também vão se modificando. Vão se mudando. Irmãos, Deus que abençoe, viu? Por vocês perderem um tempinho aí, tirarem um tempinho para assistir os nossos vídeos. A nossa intenção sempre é levar alguma coisa que nós sentimos, que nós percebemos, que faz bem para nós. Nós queremos sempre compartilhar com vocês. Deus que abençoe, fiquem todos na santa paz de Deus. Deus que abençoe os irmãos, um bom domingo a todos, que no final desse dia você venha dizer como o salmista Davi disse: esse dia foi entregue na mão de Deus, como tivesse acordado de manhã, agradecendo e dizendo: essa noite passou, o dia também passou e hoje estou aqui somente para agradecer. Gratidão pelos momentos que você investiu, né? Não gastou para assistir esse vídeo. Tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na tua vida, tá bom? Fica com Deus, Deus que abençoe.
onde você for congregar, assume a responsabilidade de levantar, conta umas obras, alegra o teu coração e mostra para você mesmo que Deus está no teu barco e jamais Ele vai te abandonar. Fica com Deus. Amém.